Oi, oi. Vamos trazendo todo mundo aqui para a live. Vamos chamando os nossos convidados. Beto aparecendo, Felipe aparecendo. Oi, oi, pessoal. Olá, Preta Ferreira aparecendo. Caio, Caio Felipe. E aí, gente, tudo bom? Maravilha. Oi, oi. Agora estamos todo mundo aqui. Que alegria. Vocês me ouvem bem? O áudio tá bom, gente? Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Puxa, que bom que vocês puderam. Caio Felipe, Preta. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem ou está cortando só para mim. Tô te ouvindo Eu tô bem. ouvindo bem. Tô ouvindo bem, só a imagem tá um pouco travada, mas tô ouvindo bem. Então, você tá nos ouvindo, Beto? Como é que tá aí? Agora atualizou. Bom, pessoal, então a gente já pode começar. A galera entrando em massa aí. Caio É, Felipe, Preta, agora me ouvem bem? Conectados? agora estamos Sim, ouvindo bem. certinho. Que Bom, maravilha, beleza. que maravilha. Tá, então, gente, queria agradecer mais uma vez vocês conseguirem tirar um pouquinho de tempo para bater um papo aqui. A agenda de vocês é super, super, hiper, mega apertada. Agradeço muito o esforço. Felipe até renasceu das cinzas aí para participar. É, Preta, Beto, eu agradeço demais. Eu sei que vocês têm horários muito, muito apertados. E a ideia aqui é ser um papo muito amigável. Eu sei que o assunto é sério, mas é muito importante ter a perspectiva de vocês. Eu vou estar aqui mais para facilitar, então eu sou um pano de fundo aqui para a gente ter uma fluidez. Tenho um roteirinho aqui para a gente seguir, mas é mais para guiar. O interessante é ouvir a visão de vocês mesmo, entendeu? Como ativistas, como criadores de vários movimentos, vocês são realmente as pioneiras, né, num Brasil tão difícil. Então, só antes de abrir para vocês se apresentarem, eu vou pedir para vocês se apresentarem, porque eu acho que eu não faria justiça a cada um de vocês, que cada um faz muitas coisas. Eu vou me apresentar super rápido, falar um pouquinho do Vero, e aí eu já abro, a gente roda e começa o nosso papo. Beleza? Maravilha. Alguma questão? Então, maravilha. Eu sou Caio Machado, sou diretor do Vero. Faço também pesquisa em Oxford, na Terra da Rainha, que continua viva. Estou aqui tomando chazinho. É, Esse evento marca um ano do Vero e também, né, por coincidência, a nossa segunda fase do Cala a Boca Já Morreu, que foi uma iniciativa que o Beto e o Felipe lançaram no ano passado, quando foram vítimas de intimidação por parte do Estado. Então, agora nós temos uma visão de pensar a liberdade de expressão de uma forma muito mais proativa, né? Vamos defender esse espaço, vamos co-criar esse espaço. E o Vero, que também foi uma iniciativa que aí o Felipe e eu começamos, que se uniu também com Cala a Boca Já Morreu, a gente pensou, né, e criou justamente com esse objetivo de pensar a internet, e a gente tem uma preocupação muito grande em esticar, sair só da nossa visão de mundo, né, e até por isso nós temos um outro evento amanhã para trazer mais visões, né, enfim, outras pessoas, outros ativistas, outras pessoas que sofreram também com intimidação, para a gente pensar a internet como uma internet mais plural e mais saudável possível. Então, último anúncio burocrático, pouco burocrático, é que além de tudo, a gente, no Cala a Boca Já Morreu, estamos soltando uma cartilha que vai ao ar hoje sobre liberdade de expressão, então, um conteúdo para ser as diretrizes básicas, assim, para o pessoal refletir, discutir, ser o nosso ponto de partida sobre debate, tá? Então, é isso sobre
o Vero, sobre o Cala a Boca Já Morreu. Eu queria passar a palavra para os nossos participantes, e aí eu vou puxando com umas perguntinhas aqui só para guiar, mas sempre que vocês tiverem algum comentário, sintam-se à vontade, a ideia é realmente trazer a visão de vocês, tá? Então, eu vou começar pela Preta. Posso te chamar de Preta ou precisa ser Preta Ferreira? Eu peço Pode desculpas, ser você me preta. corrige, hein? Pode ser Então, preta. Pode ser preta por sim. favor, Preta. Muito boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou Preta Ferreira, eu sou liderança do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, junto com Carmen Silva, que é minha mãe. Eu sou artista, eu sou escritora, eu escrevi e lancei recentemente esse livro, Minha Carne, Diário de uma Prisão, que é um livro que eu escrevi enquanto eu estive presa, injustamente, justamente por ser liderança de movimento de moradia e por lutar por direito constitucional, principalmente direito constitucional à moradia. Eu me tornei uma abolicionista penal após essa prisão injusta, mas antes disso, eu quero dizer que eu sou uma mulher preta, nascida no Brasil, cujo 56% da população é preta e o direito de 56% dessa população é negada. Então, essa fala de hoje, o que a gente vai debater aqui hoje, diz respeito muito à questão do privilégio e à questão do racismo e da necropolítica. Então, luto para libertar pessoas pretas de todas as injustiças sociais. Perfeito, Preta. Muito obrigado. E o seu papel aqui nessa conversa é fundamental. Não só pelo todo o trabalho que você fez, né, tudo que você passou também, sendo presa injustamente, mas também trazendo a visão de pessoas pretas que sofrem no Brasil e que, como você pode ver, a gente aborda isso de um ângulo completamente diferente. Então, tanto o seu trabalho quanto a sua visão é muito importante e bem-vinda aqui. Se eu puder passar, não sei se alguém queria comentar, eu ia passar a bola para o Felipe. Posso falar. Bom, prazer, sou o Felipe, faço vídeos para o YouTube e outras coisas. E já há algum tempo me engajei bastante dentro justamente dessa posição de privilégio que a Preta levantou tão bem, para poder utilizar aquilo que o privilégio me permitiu para levar para o máximo possível de pessoas, né? Então, daí fundei, junto com o Caio, o Instituto Vero, que, enfim, hoje em dia está completando um ano. É um instituto que tem feito um trabalho, na minha visão, fantástico, muito bem feito, muito bem realizado pelo Caio e por toda a equipe. E que depois também fundei o Cala a Boca Já Morreu para levar assistência jurídica para pessoas que o governo, principalmente esse atual governo, tenta silenciar através de Lei de Segurança Nacional e tantas outras estratégias que eles utilizam para tentar calar a boca da população, principalmente daqueles que não têm amparo jurídico e ficam com medo. Então, por isso a gente criou o movimento Cala a Boca Já Morreu. Então, estou aqui hoje não como youtuber, não como piadista, biscoiteiro, etc. Estou aqui para falar um pouquinho de coisa séria, mas, obviamente, com leveza também, com bom humor, para a gente poder, né, levar para o máximo possível de pessoas, mas também muito para poder usar a minha audiência para gerar esse engajamento e a gente levar esses assuntos à frente. Maravilha. Obrigado, Felipe. E por fim, Beto, você pode se apresentar para nós, falar Claro, um pouco do Caio. trabalho, de tudo. Quem é o Beto e de todo o trabalho que você faz, que é super importante. Obrigado, Caio. Bom, antes de mais nada, obrigado a você, o Instituto Vero, pelo convite, toda a equipe do Instituto, Vitor, Natália e tudo mais. Eu queria aqui cumprimentar minha amiga querida, Preta Ferreira, uma mulher de força, de história e de canto, seja na música ou na luta, inspiradores. Você sabe, da minha admiração. Te conheci num momento super difícil, bastante difícil para você, e ao longo desses anos, tanto no convívio virtual como presencial, cada dia maior minha admiração por você. É uma honra estar aqui nessa troca de ideias. Felipe, querido amigo, bom te rever depois de um tempo de distância virtual. Felipe, um dos grandes nomes hoje no país, muito sinceramente dizendo, que sabe do lugar que ocupa, como disse agora, sabe dos privilégios que este lugar lhe garante, mas faz dele um lugar de transformação, de luta
que põe, obviamente, assim como todos nós, né, e cobra seu preço pessoal e cobra também seu preço profissional. E quem faz assim, como você fez com Cala a Boca Já Morreu, quem faz assim com o Instituto Vero, tem coragem. E acho que a gente precisa de coragem e resiliência. Não tenho dúvida, é também aqui um prazer imenso estar com você nesse bate-papo. Eu sou Beto Vasconcelos, é Beto mesmo, meu nome. Não é Carlos Alberto, Gilberto, Adalberto, Humberto, então me chame assim. Sou advogado, ocupei algumas posições na administração pública federal e, junto com outras pessoas, fundei e conduzo também, não só o Cala a Boca Já Morreu, com o Felipe, com Augusto, Thaís, Davi, André, mas também a Rede Liberdade, que é uma rede de advogadas e advogados que, assim como Cala a Boca Já Morreu, atua na defesa de liberdades e direitos fundamentais. Uma equipe incrível, preta, hoje composta majoritariamente por pessoas negras, engajadas, incrivelmente determinadas na defesa desses direitos. É uma honra estar aqui com vocês. E eu estou aqui, muito sinceramente, duas feras como essa, Felipe e Preta, e Caio, você também. Eu estou aqui só para ver vocês. Maravilha, maravilha, Beto. Que isso, você é uma das estrelas hoje. Quem está aqui, ó, só moderando sou eu. Eu que estou realmente lisonjeado de dividir aqui uma telinha com vocês. Bom, vocês não sabem, mas eu já atravessei todo o roteiro aqui. Eu acho que faz parte do nosso papel ter um grau de insubordinação. Falei, isso aqui não tá legal, vou fazer de outro jeito. Mas o tema central de hoje, né, o que traz todo mundo aqui, é essa pergunta de pensar uma internet mais segura para a gente se expressar. E no fundo, se a gente olhar tanto para o Vero quanto para o Cala a Boca Já Morreu, que é um grão numa praia muito maior de gente que sofre no Brasil inteiro querendo se expressar. Lógico que a gente pensa através do ativismo, através da advocacia, em formas de nos defendermos, mas a gente quer, no fundo, poder expressar as nossas visões, as nossas opiniões. Então, agora eu vou trazer a conversa para a experiência de vocês. Eu vou passar fazendo umas perguntas mais direcionadas. A ideia é tocar em alguns pontos-chave do que vocês vivenciaram e aí isso também inspirar nosso debate. E eu vou começar pelo Felipe. Felipe, você é um dos maiores influenciadores do mundo, da América Latina, do Brasil, das galáxias, né? E eu te admiro muito, e isso é relevante para a nossa conversa, por ter sido também pioneiro, né? Sair do mundo de entretenimento, dar a cara a tapa e falar, olha, eu acredito em alguma coisa, eu vou lutar por isso, né? E eu acho que, eu falo abertamente isso, eu acho que você é um dos primeiros no mundo a ter essa coragem, o que é muito importante, é, né? Para não dizer revolucionário. Mas eu imagino que para você a experiência da internet do antes e depois tenha sido muito diferente, né? O ambiente que era a internet antes e o ambiente que é agora. Então esse é o primeiro ponto, assim, como que você vê a diferença da internet quando você começou e como você vê hoje em termos de segurança, né? O espaço que você tem para se expressar. E como você acha que o papel da liberdade de expressão é importante nisso para a gente pensar a trajetória das redes? Quer dizer, a gente precisa de limites, a gente precisa de responsabilidade. Como que você lidou com esse peso, entendeu? E você acha que deveria ter mecanismo? Pergunta ampla, assim, mas responde com Claro, o que você claro. se sentir à vontade. Olha, eu não sei a galera que está assistindo aí qual que é a média de idade. Agora, eu tenho 34 anos e vivi o surgimento da internet no Brasil, né? Então, do Mirk, a salinha de bate-papo do UOL, todo o processo da introdução da internet no Brasil, eu passei por ele. Eu lá com 10 anos de idade fingia que tinha 15 e morava no Leblon e surfava para poder entrar no bate-papo da UOL e conseguir alguma menina para conversar. Mal sabia eu que isso já era algum tipo de crime. Com 10 anos de idade, eu já estava cometendo. Você vê, eu acho que esse exemplo ele é louco porque ele mostra um pouco da raiz
de grandes problemas humanitários hoje dentro do ambiente digital. Deram a internet para mim, eu tinha 10 anos de idade, e eu não vi absolutamente nenhum problema em eu entrar em um bate-papo e fingir ser outra pessoa para poder me tornar interessante para conversar com alguém. O que isso, na minha visão, significa, né? A gente recebeu a internet no mundo inteiro sem nenhum manual. Entendeu? Eu falo que a maior arma que já foi criada pela humanidade, com o potencial mais letal da história da humanidade, é óbvio que aqui não comparando com uma bomba atômica que pode explodir, mas dentro do contexto das armas que nós temos acessíveis, é a arma mais letal da humanidade. E ninguém recebeu um manual, ninguém recebeu uma aula, qualquer coisa que fosse, um papel que dissesse o que pode e o que não pode. E a gente foi aprendendo na prática o que é errado, o que é certo, o que é errado, o que é certo. Só que no meio dessa zona toda de ninguém saber direito o que é errado, o que é certo, os grandes bilionários da indústria, o grande poder do capital chegou, expandiu as garras, falou, bom, então antes disso aqui ser controlado, antes das pessoas decidirem como que tem que ser, deixa eu sugar todo o dinheiro que eu puder. Daí a gente está na situação atual que a gente vive hoje. Não deu tempo dos intelectuais debaterem, dos juristas debaterem, das pessoas que entendem desse assunto debaterem. Nós não temos regras o suficiente, leis o suficiente, normas o suficiente. E nós temos uma internet caótica, onde as pessoas não sabem direito nem para que lado ir. Porque a gente fala, precisamos corrigir os problemas hoje da internet. Quais são? As pessoas nem sabem quais são. Como corrigi-los? Vamos criar lei? Aí começa o projeto da PL das fake news. Quando você vai ver, a situação está desesperadora, o projeto das fake news está de arrancar os cabelos. Então, a situação ela tá tão tensa que até para solucionar está virando um problema. Então, quando a gente começou lá atrás, existia muito pouca preocupação. Ninguém ligava para nada. Ninguém ligava se ia ter palavrão em vídeo, ninguém ligava se criança ia acessar, ninguém nem pensava que criança ia acessar. Isso eu tô falando já em 2010 ali, né? Quando começa a fazer vídeos pro YouTube. Ninguém pensava que tinha criança assistindo vídeo no YouTube. A criança tava vendo TV, Globinho, tava assistindo coisa no SBT e tal. Ninguém pensava nisso. Corta, 10 anos depois, a gente está vivendo uma verdadeira crise social em relação ao consumo de conteúdo infantil no planeta. Então tá tudo muito rápido, tá tudo muito degringolado e tá tudo com pouco diálogo, com pouco isso aqui, ó. Tentar entender, tentar compreender, mas enfim, cada vez mais as pessoas têm tentado conversar mais, ouvir mais. Foi justamente por isso que a gente criou o Vero, né? O Vero, para quem não conhece, para quem está aí agora, é um instituto que a gente fundou para fomentar a educação digital. Então ele cria projetos, pesquisas, ele fomenta projetos de educação digital, para levar esse manual de instruções que eu falei que eu não tive com 10 anos de idade, para as crianças de hoje, para os adultos de hoje, para mostrar como ter boas práticas dentro da internet. Então, eu acho que se a gente não passar por aí, não tem solução. A solução ela está na formação de base de conhecimento em relação a como a internet funciona. Esse é o primeiro ponto. Sem isso, a gente não avança. Sem isso, a gente não dá nenhum passo. A gente vai ficar sempre naquele sistema punitivista, vingativo, de querer prender todo mundo, bota na cadeia, cancela, acaba com a vida. E nisso a gente só fica pegando os pregos que se destacam. É um Arthur Duval que vai passar do ponto a falar uma merda gigante, vai todo mundo em cima dele. É um Kim Kataguiri, vai todo mundo em cima dele. É o outro agora, que eu esqueci quem foi recente, o Gabriel Monteiro, faz um monte de merda, vai todo mundo em cima dele. Mas o que isso soluciona? O que caçar mandato e prender e punir vai solucionar do nosso problema do ecossistema digital? Não vai solucionar nada. Não devemos deixar impune. Não estou falando isso. Mas não vai solucionar nada. Então, hoje, nesse momento, quando você fala assim, qual é o limite? Onde é que está o limite? Isso precisa ser debatido entre as pessoas que realmente, verdadeiramente entendem do assunto. E eu só posso dar uma leve contribuição como uma das engrenagens da comunicação digital. Eu não sou jurista, eu não sou advogado, né? Então não faço parte dessa parte do debate. Eu faço parte da galera que apanhou muito para descobrir como que fala.
que tomou muito processo civil, processo criminal, que já tentaram me prender, que já tentaram me associar com todo tipo de crime e coisas nojentas, possíveis e imagináveis, que esse desgoverno tentou me associar e não conseguiu nada, e nem vai conseguir. Passei por tudo isso e posso dar essa experiência. Agora, o que pode ser feito para solucionar, cara, eu pergunto até para você, Caio, porque nós temos hoje, nesse exato momento, um projeto de lei das fake news tramitando no Congresso, que agora, né, não foi votado, mas estava para ser, que vai dar aos deputados, senadores, aos políticos de maneira geral, imunidade parlamentar dentro do ambiente digital. Como é que isso pode solucionar algum problema? Como é que a gente soluciona um problema criando uma gigantesca bola de fezes, desculpa o termo, que é você ter imunidade parlamentar digital? Que deslumbre de insanidade é esse que a gente está vivendo? Então me preocupa muito, Caio, quando você pergunta de limites e solução, quando as pessoas responsáveis por definir esses limites e soluções estão pensando na própria bundinha, desculpa o termo de novo, para colocar dentro do projeto de lei imunidade parlamentar para eles mesmos poderem cometer crimes na internet. Então aí eu levanto para você de volta a pergunta. Onde é que está o limite e a solução? Quando eles próprios que precisam escrever as leis, escrevem essa. Pontos excelentes. Se tiver um tempinho no final, eu dou os meus pitacos, mas o foco de hoje é em vocês. Felipe, obrigado por trazer sua experiência. Realmente, a gente sabe 1% do que você apanhou na internet e que isso, né, a sua evolução faz parte realmente da evolução da internet de uma geração inteira. Preta, vou então trazer um pouco para a sua experiência agora, porque você tem vários chapéus de dar inveja, né? Ativista, musicista, escritora. Então, realmente, primeiro, parabéns por ser multitalentos, mas muitos papéis de comunicação, de mobilização e luta. E aí, a minha pergunta fica: como que você vê a internet e esse espaço cívico da internet nesse processo? E na sequência, você acha que ela está, a essa altura, trazendo mais vantagens, né? Assim, novas formas de mobilização, da gente espalhar as nossas ideias, ou ela traz mais desafios? Enfim, você vê isso como talvez um espaço mais opressivo do que o espaço público era antes? Então, também não é uma pergunta fácil, mas queria beber um pouco da sua experiência. Primeiro eu quero começar dizendo que eu me tornei multi pela necessidade. Eu fui estudar publicidade e propaganda, eu trabalhava em 2 empregos para pagar essa faculdade, né? E eu não tinha chance de estar no audiovisual, então eu não podia ver nada relacionado à câmera, qualquer coisa de figuração, eu me jogava, eu ia. Porque eu queria estar de trás das câmeras para aprender, né? Para saber que mecanismo era aquele que aquelas pessoas tinham. Recentemente eu fui até questionada, porque eu estudei publicidade, propaganda e marketing, quando uma pessoa me disse que lutar pelo capitalismo por que eu estou fazendo isso, publicidade e marketing? Mas eu fiz justamente para saber quem são essas pessoas que tomam os nossos direitos constitucionais e quais são as ferramentas que elas usam, né? A internet é uma dessas ferramentas. A internet é uma dessas ferramentas que entrega conteúdo de pessoas brancas, conteúdos relevantemente, nem todos que falam sobre necropolítica, nem todos que falam sobre causas sociais, mas se você for ver os conteúdos que são entregues de uma pessoa que luta aqui embaixo na base pelos direitos constitucionais de outra pessoa, e uma pessoa que fala sobre emagrecimento, sobre programas de emagrecimento, o que mais vende é essa futilidade, né? Então, como o Felipe mesmo disse, a falta de educação deixa as pessoas ignorantes. Então, não adianta dar a ferramenta da internet nas mãos dessas pessoas e realmente não dá o estudo, não dá como aprender. E assim, em todas as áreas da minha vida, né? Eu tive que estudar muito para chegar onde eu cheguei hoje, entender o que acontece e como a internet impacta. A internet só foi ser impactante na minha vida mesmo quando houve uma comoção social com a minha prisão injusta. Aí a internet começou a valer na minha vida, porque até então não tinha nem muito contato. Eu só tinha contato com o computador no escritório que eu trabalhava. A internet não me possibilitava nem falar sobre a minha luta, porque se eu falasse, via uma série de enxurradas, se eu fosse falar na internet, antigamente, há 10 anos atrás, sobre movimento social, eu era invasora. A polícia vinha me prender, ia na ocupação que eu morava para despejar todo mundo. Então, a internet só possibilitou
ter esse entendimento maior agora. Ela serviu tanto para me criminalizar, né? Porque eu fui presa por uma carta anônima, por denúncias que foram baseadas em redes sociais, né? Baseadas em internet, em fake news. E também eu fui liberta por essa grande massa de pessoas que se mobilizaram mundialmente na internet. Então, a internet ela teve esses dois papéis. Eu acho que a gente tem que se perguntar quem são os responsáveis que hoje estão com essa máquina na mão, que a máquina realmente é uma guerra. A internet é uma bomba, é pior que uma bomba nuclear. Porque a internet ela pode possibilitar realmente uma guerra acontecer. Então, a gente tem que se perguntar quem são essas pessoas que estão com a internet nas mãos. A gente está tendo um governo que usa a internet para brincar de governar o país. Isso é muito perigoso. Pessoas morreram por causa de fake news, cujo dinheiro que foi pago por essa fake news foi o dinheiro que podia salvar essa população. O dinheiro que foi investido em fake news poderia ter sido investido em gás para as pessoas respirarem, né, na época da pandemia. O dinheiro que foi investido em fake news poderia ser investido em moradia, poderia ser investido em educação, em cultura. Então, tudo isso são ferramentas que usam para ludibriar o povo, né? Para roubar o povo, continuar roubando o povo. A internet, ela é um lugar de denúncia. A internet também é um lugar em que a gente agora pode se expressar, pode ter voz. Mas para a gente ter voz hoje, tipo, muitos Felipes Neto sofreram na vida, muitas Pretas Ferreiras. Beto já defendeu muitas pessoas também. Muitas outras pessoas, assim como nós. Teve gente que, com certeza, já deve ter sido lixado nas ruas, né? Então, a internet é um ambiente perigoso. É um lugar que é cheio de minas. Onde a gente pisa, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Porque a gente influencia pessoas, a gente é influenciado. E a internet, ela realmente é uma máquina de mover e de movimentar, né? Movimenta o mercado financeiro, movimenta a vida dessas pessoas. A internet possibilita tanto o bem, mas principalmente o mal. E eu digo porque está nas mãos de pessoas aqui no Brasil que usam a internet para cometer crimes. Porque você vê aí parlamentares que estão fazendo realmente... eles usam a internet e as leis para se defender, para terem autoridade para fazerem fake news, para cometerem fake news, para cometerem crimes de internet e para suas autodefesas, né? Já sabendo que a internet é crime. Vocês acham que Bolsonaro foi fazer o quê nesse tempo lá na Rússia? Passear e aprender a fazer bomba, que não foi, né, gente? O lugar que mais faz fake news no mundo. Eu queria só um detalhe, né, do que foi dito. Acho que nós temos o primeiro governo, primeiro não, o segundo, porque foi muito inspirado no governo Trump, o segundo governo biscoiteiro do planeta, né? É um governo que, se você pega a agenda do Bolsonaro, você pega a agenda do presidente da República, sei que não é a pauta aqui, mas você pega a agenda do Bolsonaro nesses 3 anos, se somar tudo, ele não trabalhou 3 meses. Se somar todo o tempo de trabalho dele, de todas as reuniões oficiais, todas as pautas, tudo. Não vou botar 3, não dá 6 meses de trabalho. É um vagabundo. Não faz nada além de imitar na internet. Por que ele faz isso? Por que ele pode ser um vagabundo que não faz nada? Porque ele se sustenta inteiramente no apoio que recebe digitalmente. Ele baseia toda a popularidade dele, porque antigamente, quando você tinha um período pré-internet, um presidente da República, ele não podia se basear só no que ele postava num ambiente digital. Não existia um ambiente digital. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, no mínimo, trabalhar. No mínimo. Nem se fosse fazer reunião, dar entrevista, participar de passeata, o que for. O que ele tinha que trabalhar. Ele tinha que estar mostrando para a televisão, para a imprensa, para os jornais, para os críticos, para quem escrevia sobre política, que ele estava trabalhando. O Bolsonaro é um vagabundo inútil que não precisa trabalhar porque senta no sofá dele e o filhote Carluxo vai para o celularzinho e tuita um monte de bosta. E o público, o povo que acha que o Bolsonaro trabalha, bate palma. É isso aí, é o melhor presidente de todos os tempos. O cara não sabia, desculpa, eu tenho que falar isso, porque é tão inacreditável. O cara não sabia o que era o Pix quando o Pix foi lançado. Ele não sabia. O Pix foi lançado no mesmo dia. Ele foi perguntado por um fã, porque eu não acho que o Bolsonaro da República tem apoiador. Para mim, ele tem fã, tá? Quem se comporta como fã tem que ser chamado de fã. Um fã pergunta para ele no cercadinho sobre o Pix, agradecendo, e ele fala que não tem a mínima ideia do que é o Pix. E agora,
quer ter os louros e os créditos do lançamento do Pix, que é um projeto que precede a gestão dele. Então, é tudo uma gigantesca biscoitagem de uma família de vagabundos. E isso, para mim, é o que prova o quão nociva e perigosa a internet é. Porque ela permite que um vagabundo inútil se torne o homem mais poderoso de uma nação. E talvez até se mantenha como o homem mais poderoso de uma nação, maquiando, mentindo, fingindo e não trabalhando. E isso é o mais preocupante para mim. Então, é muito importante a gente ensinar as pessoas a usarem a internet, para que elas parem de acreditar, por exemplo, que Bolsonaro, que a família dele, trabalham. Por exemplo, na época da fake news, muitas pessoas de periferia morreram por acreditar que o Covid não existia, ou então que era somente coisa de pessoas brancas e ricas, porque o cara não aceitava que ele tinha que ficar em casa, no isolamento social. E se ele ficasse no isolamento social, como é que ele ia comer? Então, a fake news ela impactou muito durante esse período do Covid, né? Na questão da vacina, matou muita gente que não quis tomar a vacina, e muitas pessoas até hoje ainda não tomam a vacina, não tomaram a vacina por causa de fake news que veio implantada pela presidência da República. Sim. E eu acho que tanto o Felipe quanto a Preta trouxeram um ponto muito importante, assim, né? A gente concorda em muita coisa, mas retrataram a internet como um instrumento de violência também, né? Seja por quem está no Estado, seja por nós mesmos, né? Isso que a gente fala, lógico que cenários diferentes, escalas diferentes, mas o que eu senti na fala de vocês dois é que a internet já era usada como instrumento de exclusão social e violência desde antes. É que teve capital que sacou, teve político que sacou e usou isso, né? Então, eu achei muito legal os pontos que vocês trouxeram. Preta, muito obrigado pela experiência. A gente vai explorar um pouco mais disso. Inclusive, eu tenho um caso que acho que vai ser muito bom para a gente explorar a visão de vocês. Vou pegar um pouco da experiência do Beto, antes da gente entrar na discussão mais ampla e mais atual. Que, Beto, você tem uma carreira muito ampla, né, muito longa na advocacia, pegando casos bastante cabeludos até, né, e vendo isso de perto. Eu queria saber de você, do ponto de vista de advogado e alguém que está ali no chão, né, jurídico, se você vê uma diferença nessas questões de liberdade de expressão no antes e depois da internet ou nessa evolução, e como que você avalia também a internet influenciando o seu cotidiano como um advogado que luta por essas causas. Acho que é importante a gente ter em mente alguns. Peraí, Beto, desculpa te interromper. Não sei se o pessoal está ouvindo. Beto, tá um delay muito, Eu acho muito melhor grande. o Beto sair e entrar. Tá com delay. Beto, eu acho melhor você sair e entrar de novo. É melhor sair e entrar, Beto. É melhor você sair e voltar. Ele vai ouvir daqui a um minuto o que a gente falou. A gente ouve, mas tem um atraso muito grande. Eu acho melhor você sair e entrar, Sai e Beto. entra. Volta. Aí, saiu.
Eu acho que ele tava tocando num ponto fundamental mesmo, né? Do quanto a gente precisa tratar a internet como um veículo. Ela não é um fim e nem um início, né? Ela é um meio. Então, acho que é legal demais essa visão mesmo. E também a gente tem que lembrar para as pessoas que a internet ela não é uma terra sem lei. Claro. Existem leis. Conseguiu? Tá muito ruim. A internet dele tá muito, muito ruim. Vamos ver se ele saindo e entrando de novo se resolve. Enquanto isso, gente, eu acho aqui ele tá como carregando para mim. Eu não sei se ele Para mim Pra mim saiu. também. também. Vamos seguindo isso. Quando ele voltar, ele embarca. Claro, claro. Então, eu acho que a gente pode continuar nesse ponto que o Felipe estava trazendo sobre a internet como algo contínuo. A Preta comentou que não é terra de ninguém, né? Esse é um ponto muito importante. Até aproveitando, já jogando um comentário, é interessante como começou com uma ideia de ser algo descentralizado, né? Cada um com seu computador, mas de repente, não sei se planejado ou não, virou um instrumento de concentração, de renda, de poder, Por de que será, exclusão. né? Nossa, eu ia falar Parece, sobre isso. parece a história Eu da ia falar que humanidade. tudo na nossa vida agora a gente faz através da internet, né? Incluindo pagar as contas, compras, tudo a gente faz pela internet. Então, assim como a gente faz a nossa terceira vida ou a nossa vida de verdade na internet, a gente precisa entender e explicar também para a população que crimes na internet também existe advogados, delegados, polícia na internet, né? Porque a galera acha que a internet é só atrás do computador. E existe uma identidade por trás dessa pessoa. Então, se existe uma identidade, há crimes sendo cometidos. E pessoas que cometem crimes, elas têm que pagar, né? Eu voltei, vocês me ouvem ou não? Agora Agora sim. sim. Agora Poxa, sim, desculpa, Beto. pessoal. Desculpa, Imagina. Felipe, Preta, Caio. Imagina, Retomo aqui você. rapidinho? Posso? Pode retomar, Perfeito. pô. Você estava falando da sua visão de políticas públicas e Tá. aí a gente perdeu você. Desculpa. O que eu queria provocar aqui para a gente refletir é que acho que nós temos três dimensões relevantes sobre a internet. Estava dizendo que a internet é um instrumento, né? Propriamente o que se faz dela é que tem um valor negativo ou positivo. E Preto e Felipe aqui deram diversos exemplos de positivos. Preta, a conquista que tivemos no judiciário para a libertação de uma prisão injusta, boa parte também era mobilização na internet. Felipe usou e usa muito bem o poder de comunicação dele na internet e nas redes sociais para difundiu o Cala a Boca Já Morreu e a injustiça que ele estava sofrendo quando a polícia bateu na porta dele para falar: você não pode expressar sua opinião, segundo a Lei de Segurança Nacional. Então, é o uso que se faz. Acho que o problema que nós temos agora é de três ordens. Em primeiro, pessoal, individual, cada cidadã e cidadão, porque nós somos, segundo, do ponto de vista regulatório, então como regular empresas e plataformas que conduzem internet e redes, e terceiro, ordem política. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, do ponto de vista pessoal, nós precisamos lembrar, nós vivemos num país forjado em violência, opressão e abuso. É isso o que chamamos de país quando aqui vieram os colonizadores, e desde então até hoje é assim, é um país violento. Nós somos um país hoje com essa beleza, essa incrível população, esse incrível continente, e nós somos um dos países mais desiguais do mundo. E isso não é divino, isso é obra de pessoas. Pessoas, um pacto oligárquico, poder econômico, poder político, que mantém opressão e violência. Então, é violência e ódio e medo que é incutido nas pessoas durante centenas de anos. O que a internet faz? Potencializa isso daí. E muito. Muito isso. Porque ganha escala. O ódio que era vociferado em cantos, o medo que é disseminado em cantos, em núcleos, é hoje propagado em escala imensa. E é isso que a internet fez de nós.
cada uma e cada um de nós, nas redes sociais e tudo mais. A gente é alimentado de medo, medo gera ódio, ódio gera mais medo, gera guerra, que gera mais ódio ainda. Felipe sabe disso, comentamos sobre o incrível Luther King e o livro A Dádiva do Amor, em que ele comenta isso, Preto. E é óbvio, é uma cadeia que se faz no plano pessoal. Nós estamos disseminando medo, ódio e violência. Então, para mim, o desafio do plano pessoal é a interrupção desse processo. Isso, obviamente, dentro de um país que tem uma direita extremamente agressiva e opressora e uma esquerda, de certa maneira, até arrogante. Portanto, nós estamos em maus lençóis. Do ponto de vista individual, nós vamos ter que fazer muito, parar o processo de disseminação de ódio e violência. Do ponto de vista regulatório, o Felipe tem toda a razão. Nós temos aí agentes que organizam essas plataformas e tem desafios que eles precisam tomar providências. E daí, PL de fake news e outras regulações são importantes para dizer, para quem opera redes sociais, para quem opera a internet, como que vai se dar esse ambiente? Onde estarão os limites de liberdade de expressão e de crimes cometidos ou propagados ou incitados na internet? E o terceiro é do ponto de vista político, um desafio. Que, como também Felipe mencionou, Trump, Bolsonaro e outros foram os primeiros precursores, talvez nos Estados Unidos até Obama tenha feito isso antes, só com outro contorno, mas o uso das redes sociais do ponto de vista político. O que hoje ganhou contornos extremamente preocupantes, dada a incitação ao ódio, a propagação de ações violentas e, obviamente, a construção de um ambiente belicoso, beligerante. E essa regulação, de qualquer maneira, ela vai ter que vir por uma atuação social, nossa, e por uma atuação judicial também. Sim. Os limites de liberdade de expressão são conhecidos e existem. Nós temos que, obviamente, defender e preservar a liberdade de expressão, mas temos que compreender e disseminar a compreensão de que há limites. A vida humana é um limite. A vida do outro é um limite. A incolumidade, a preservação física da honra é um limite. O Estado democrático de direito é um limite. Portanto, liberdade de expressão não se confunde com incitação ao ódio e propagação e estímulo a crime. Desculpa, Felipe, você estava puxando o Preto. Não, certíssimo. Acho que ter essa compreensão é fundamental. O grande problema é que até... Já repararam, a maioria das pautas que são realmente valorosas, que são importantes e que são taxadas de esquerda, quando na verdade a gente está falando de humanitárias e não deveriam estar no campo do espectro político esquerda ou direita, mas estão, elas são impopulares. As pessoas, elas não gostam das palavras, né? As pessoas não gostam da palavra regulação. Tanto que até hoje é uma das grandes armas usadas para atacar Lula ou qualquer outro potencial político de esquerda, quando eles falam quer regulamentar, quer regular a imprensa, quer regular a internet e tudo mais. Eles criaram esse pânico da palavra regular. Por quê? Porque eles acham que regular é uma coisa stalinista, quando não tem nenhum vínculo com isso. Tem nada a ver com uma visão controladora de um poder centralizador. Tem nada a ver. Mas na cabeça, no imaginário da população, que nem tem tempo para fazer isso, porque o cara que pega a condução, que tem que trabalhar, que tem que voltar, tem que botar comida na mesa para as crianças ainda, tem que fazer um monte de coisa, ele não tem tempo para entender o que é regulação de mídia. Então, quando a gente usa essas palavras, a gente torna a pauta impopular. E as pessoas se viram de costas. Elas falam, não quero ouvir sobre regular o cacete, não quero ouvir sobre... Elas viram de costas. Então, a gente está tão atrás no debate que a gente não consegue, às vezes, nem fazer a pessoa querer ouvir. Quiçá compreender aquilo que a gente está vivendo e falando.
E, obviamente, não menosprezando as pessoas. Isso é reflexo de uma cultura que trabalha dessa forma há muitos e muitos e muitos anos. Então, quando a gente joga no meio dessa loucura toda, a gente joga para os políticos solucionem, o resultado pode ser ainda mais desastroso do que não ter lei alguma. Então, essa é a minha preocupação. É sempre a gente tá correndo atrás do que está tramitando no Congresso para saber se vai passar algum tipo de absurdo que não tem como a gente voltar atrás. Porque enquanto a gente está fazendo isso, enquanto a gente está debatendo, estudando, lendo, compartilhando, o que a extrema-direita está fazendo? Está estudando os métodozinhos do Steve Bannon, que, embora até acho que já tenha virado meio que um totem mais do que uma realidade, mas está estudando os meios de enviar informações dentro do ambiente digital, que começou lá nos Estados Unidos na campanha do Trump, copiando tudo aqui no Brasil e já aperfeiçoando num nível extremo. E a gente ainda está debatendo para fazer as pessoas entenderem o que é regulamentação. Então, me preocupa demais a demora que é necessário para se estudar um assunto, quando a velocidade da mentira, do ódio e da manipulação, ela é extrema. Ela é extrema. Se vocês tivessem ideia de quantas pessoas no Brasil hoje acreditam de fato que eu sou pedófilo, e é de fato, não estou falando assim, tipo, pessoas que, sei lá, que me odeiam só por me odiar, ou pessoas que sabem que é mentira, mas fingem acreditar. Não. A quantidade de pessoas que de fato acredita piamente que eu sou uma pessoa pedófila é um número assustador de pessoas. Isso é aterrorizante num nível, porque se eu, com 44 milhões de inscritos no meu canal no YouTube, não conseguir zerar o número de pessoas que acreditam que eu sou pedófilo, imagina o poder de destruição que existe contra uma pessoa que não tem esse canhão de audiência. Foi o que fizeram com o Jean Willis, por exemplo. A imagem Ou que pode ser vítima de um canhão desse. Desculpa te interromper, qualquer mas que pessoa, pode ser vítima de um canhão desses, né? qualquer ser humano hoje no Brasil que se torne alvo dessa família, dessa família, seja lá como a gente quiser chamar, pode ter a vida completamente arruinada, destruída, destroçada, através da máquina de mentiras que eles possuem. É uma coisa assustadora e aterrorizante o que eles fazem com determinados jornalistas, radialistas, pessoas. Então, assim, essa necessidade de legislação ela é tão urgente quanto a necessidade de educação. E é uma eterna cobra comendo o próprio rabo. E aonde está a solução para isso é que eu queria muito descobrir. Eu gosto quando o Felipe fala que enquanto a gente está aqui debatendo, eles estão lá estudando. E realmente, enquanto a gente está aqui ainda debatendo sobre o que vai ser feito, eles já estão estudando novas táticas de inventar outras fake news, de inventar mentiras. A gente está anos-luz em atraso. A esquerda nunca se dedicou a estudar a internet ou a fornecer realmente um estudo do que é a máquina internet também para as pessoas, né? Para o cidadão brasileiro. A gente nunca teve uma aula sequer nas escolas de computação, gente, que é o básico dos básicos dos básicos. A gente nunca teve o direito de entender como que é mexer no computador. Imagina para uma senhora que não tem mais possibilidade de aprender como que é receber uma fake news em casa, ela vai acreditar. O WhatsApp tá aí, né? Tipo, foi onde foi lançado mais números de fake news. E imagina uma senhora ver o neto dela assistindo o Felipe Neto e depois falar, você não vai mais assistir porque ele é um pedófilo. E acreditar cegamente nisso. E não tem como reverter. Não dá para voltar atrás. Os efeitos são drásticos e as medidas que a gente tem que tomar agora são mais drásticas ainda. Essas pessoas estão estudando sobre a internet, estão estudando táticas para jogar ainda sobre nós que estamos na linha de frente contra toda essa mentira. Então, a gente precisa realmente se preocupar. É angustiante passar por isso. Acho que, Caio, a gente não pode também perder de vista que assim, avanços ocorreram, já, de certa maneira, inclusive na regulação, Felipe, de internet, redes sociais, o que ainda há muito para fazer, claro, e por fazer, mas nós tivemos Marco Civil da Internet, nós temos Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos o próprio debate da lei de fake news, o debate em si, que está envolvendo, engajando tanta gente, e tantas instituições, e tantos especialistas,
também é um indicativo de que, apesar de demorado, como vocês bem colocaram, é um indicativo de que está tendo o debate, tem uma preocupação posta. Se a gente pegar em alguns outros países em cujo território o totalitarismo e o autoritarismo já venceram por completo, né? Hungria, Turquia e outros lugares, a internet, né, e as redes sociais, esse debate já não é fértil, ele já não existe mais. Regulação é o Estado que impõe e o Estado que limita, que é o pior cenário e provavelmente é o que alguns integrantes de um governo autoritário aqui gostariam que acontecesse também. Acho que a gente tem que colocar em perspectiva de que há muito o que fazer, mas também já que houve relativos avanços e importantes avanços também. Beto, deixa eu aproveitar a sua fala para a gente avançar aqui nos nossos assuntos. Eu acho que todo mundo vai ter uma visão interessante para contribuir sobre o evento do Lollapalooza. Eu queria que a gente comentasse isso um pouco, porque eu vejo isso como um ato muito importante de interrupção, como você mencionou lá atrás, e que afeta e afetou muito diretamente cada um aqui, mas de pontos de vista diferentes. Então, Beto, eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre os aspectos da liberdade de expressão ali em jogo. Joga um pouquinho e fala assim, eu acho que não só a liberdade de expressão foi cerceada, mas também a minha liberdade de ouvir, né? Porque se você tem uma liberdade de expressão, alguém tem o direito de ouvir, e eu queria ouvir o que aquelas pessoas estavam falando, né? Então, se você puder comentar, e aí depois eu acho que a gente pode também ouvir a perspectiva da Preta como artista, o Felipe Neto, que se envolveu também com a questão da censura. Então, acho que a gente poderia ir por aí. Caio, aquela decisão do Lollapalooza, eu acho que alguns esclarecimentos são importantes. Primeiro, ela não foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral no colegiado, né? O Tribunal Superior Eleitoral é a cúpula do judiciário responsável pela justiça eleitoral no país. O tribunal é composto por um colegiado, ou seja, por diversos ministros. Aquela decisão foi tomada não na sua composição colegiada, mas por um ministro. Acho que isso é importante. E a decisão é, como definido por um ex-ministro do Supremo, respeitadíssimo, o ministro Celso de Mello, uma decisão totalitária, autoritária, profundamente equivocada, e por diversas razões. Em primeiro lugar, uma decisão daquela magnitude, com aquele impacto, foi tomada por uma pessoa e não pelo colegiado. Começo pelas mais simples. Segundo, fez uma confusão tremenda entre um show, um evento artístico e showmício, que é regulamentado pela legislação eleitoral, mas que é um específico tipo de show em que há candidatos envolvidos e que há atividades artísticas. Showmício, quando ocorrer, vai ser e deve atender à legislação eleitoral. Shows, atividades culturais, artísticas, não tem nada a ver com showmício. Terceiro, há uma confusão profunda sobre o que é você manifestar sua opinião e você fazer pedido de voto. E aí, por último, eu acho que os mais graves, muito sinceramente, primeiro, a decisão é uma violência contra a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é garantia constitucional, como falamos, tem alguns limites, mas esses limites, naquele momento do Lollapalooza, estavam bastante distantes. Não estávamos falando ali, em hipótese alguma, de nenhuma incitação a ódio, violência, a incolumidade, ou a integridade física de pessoas, ou a grupos sociais, ou a grupos relacionados à sua condição de raça, ou até mesmo ao Estado Democrático de Direito. Nada disso. Ali era a liberdade de opinião, de expressão mais legítima, mais genuína, mais originária, que era dizer o que você pensa de autoridades e de políticos. Agora, o pior de tudo é que aquilo ali foi um ato de censura prévia, o que é expressamente vetado pela Constituição.
abominável você pensar que qualquer autoridade pública pode censurar previamente uma manifestação legítima, uma manifestação política, uma opinião política sobre um candidato ou sobre outro. E aí, Preta Ferreira, Felipe Neto e outros tantos que manifestaram em apoio aos artistas que ali estavam, fizeram muito bem. E eles, todos os artistas que ali estavam, ao continuar se manifestando e continuar manifestando sua opinião, também fizeram muito bem. Essas tentativas isoladas de grandes eventos, já é a segunda vez que eu lidei com uma situação como essa, assim, que eu teci algum comentário, que eu tentei ajudar de alguma forma. É uma estratégia. Só que é a segunda vez que eles dão um tiro no próprio pé, na minha concepção. Porque do ponto de vista do público, assim como é impopular a gente falar sobre regulação porque essa palavra afasta, o público também odeia censura. O público odeia censura. Até o público de direita. Ele não vai gostar disso. Ele não vai compactuar com isso. A não ser o cara extremo, o cara que, né? A gente sabe, esses que defendem intervenção militar e tudo mais, essa galera que já está completamente, já fritou os miolos completamente. O público costuma ficar contra. Então foi uma decisão, na minha concepção de marketing, de visão, muito burra. Muito burra. E isso eu não estou falando da decisão do ministro, não. Estou falando do processo inteiro. Do partido ter entrado com o pedido, de tudo ter acontecido como aconteceu. Esse ministro em si, longe de mim levantar qualquer comentário sobre ele, com todo respeito, com toda a vênia, na linguagem, né, do tribunal, o ministro já tinha anteriormente permitido outdoors a favor do Bolsonaro. Então você fica numa situação muito de calças curtas, quando você tem que explicar, obviamente o ministro não vai explicar, mas seria legal ele explicar, por que é permitido, então, fora do período eleitoral, os outdoors a favor do Bolsonaro, mas é proibido, na concepção dele, que um artista musical faça manifestação política dentro do show. Então seria muito interessante ele trazer essa visão pra gente, essa resposta pra gente, para não ficar nenhuma suspeita, nenhum tipo de comentário ruim, ou querendo dizer que, né, querendo duvidar da capacidade do ministro, que não é nosso papel. Então, eu acho que, no final das contas, foi um grande tiro no pé. Assim como o Crivella tentou fazer na Bienal do Livro. Quando o Crivella tentou censurar os livros LGBTQIA+, e naquele momento... Porque eu acho que esses momentos, eles são muito importantes para toda a sociedade. Ou você estanca imediatamente esses momentos, ou eles vão engolir tudo. É isso que a história mostra, é isso que os livros e ficção mostram, é isso que você aprende vendo tudo que você pode ver sobre censura. Se você permite que um livro seja censurado de uma Bienal sem fazer nada, cruzando os braços e deixando acontecer, você vai se ferrar muito. Muito. Então, quando isso aconteceu, imediatamente eu agi junto com a minha equipe, a gente impediu que houvesse a censura, a gente comprou todos os livros e distribuiu de graça 14 mil livros na edição da Bienal do Livro, todos os livros com temática LGBTQIA+. Quando a polícia chegou no dia seguinte para fazer a coleta dos livros, eles iam fazer um rapa na Bienal, né? Eles iam fazer um rapa, eles chegaram com sacolas de lixo, isso pouca gente sabe, nem, não saiu em todos os veículos. Chegou a Polícia Civil cheia de sacolas de lixo para coletar todos os livros que tivessem qualquer ligação LGBTQIA+. E todos eles tinham sido distribuídos gratuitamente. Então eles não conseguiram encontrar nada para tirar de lá. Aquilo para o Crivella foi terrível para a imagem dele. O público ficou contra, todo mundo se uniu. Então, quando eles fazem esse tipo de ação, eu acho que para a gente, para quem está do lado do bom senso, né, e da não censura, é um importante momento para a gente se unir e levantar a voz. Porque aí a gente transforma a ação de censura em ação de resistência. E mostrar, vocês não vão ganhar isso aqui. Porque vocês não vão ganhar isso aqui. E é importante que a família Bolsonaro saiba. Vocês não vão ganhar isso aqui. Vocês ganharam uma eleição, realmente aconteceu. Catástrofes acontecem. Trump também foi eleito lá nos Estados Unidos. Pode acontecer. Vocês não vão ganhar esse país. Não vão.
Então o Lollapalooza foi um belo exemplo disso. Vocês não vão ganhar. A galerinha que está nos comentários aqui embaixo, com certeza, botando um monte de hatezinho, não sei o que vive para isso. Podia estar com a namorada, podia estar fazendo alguma coisa, mas não. Tá escrevendo hatezinho em comentário de chat no Instagram. Vocês não vão ganhar. Esquece. Vocês vão perder. Ponto final. O bem vai vencer, o bom senso vai vencer, a censura não vai ganhar. Então é importante que a gente se posicione nessas horas, que a gente bote o pé firme no chão e mostre para eles a força que a gente tem de resistência. Eu quero falar Obrigado. quanto eu, Ia artista, passar né? para você. Por favor, por favor. As pessoas têm muita mania de achar que artista é um personagem. E esquecendo que artista também é um ser humano, que artista também tem títulos de eleitores e tem direitos também. E nossa opinião é sim uma opinião que a gente pode transformar. Assim como a gente tem artistas medíocres que estão aí com o governo nas mãos para distorcer a história do país, para destruir a história do país, a gente tem artistas que constroem também a história desse país. Que nunca se esqueça que em todos os momentos que a gente está sendo desafiado na história do Brasil, a arte e a cultura, elas sempre foram as primeiras a serem censuradas. Nunca se esqueça de 64, que o presidente da República atual, ele é um adorador de genocida, ele é um adorador de torturadores, e que ele é um aprendiz, né, dessas pessoas que já viveram na época da ditadura, desses coronéis que ele tanto adora da época da ditadura. Lembrar também que na época do exílio, Caetano, Gil ficaram exilados, porque foram falar também, houveram censuras na sua arte, em todos os períodos desse governo de extrema-direita no Brasil. Mas só que o artista, a arte, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de entrar em todos os lugares. E o artista, ele pode se expressar sim, ele tem todos os direitos, assim como ele tem também o direito de votar. Assim como lembra do artista na hora do voto, para transformar através da urna e levar também o nosso público quanto artista, o artista ele tem o poder de influenciar sim. Se a gente está quanto artista, está vendo um governo que está destruindo principalmente a cultura e a arte, a gente tem mais aqui falar com o povo mesmo, entrar em todos os lugares como Nacionais. Entrei pelo seu rádio também, você nem viu. Então é isso que a gente tem que fazer, usar a arte a nosso favor para fazer essa transformação, porque a arte é um poder tão grande também quanto a internet, que eles não podem destruir. Pode censurar um Lollapalooza, mas não pode censurar a arte, porque a arte, ela surge a cada vez que a gente está em perigo, a arte ela vai ressurgindo a cada vez que nossos direitos foram tomados. Se a gente se unir realmente, quanto artistas, quanto intelectuais, quanto YouTube, porque também tudo isso que a gente está falando é uma arte, né? É o artista dentro de nós. E se a gente trouxer essa transformação política através da arte, eles não vão vencer mesmo não, porque se tem uma coisa que eles não sabem fazer, é arte. A ditadura pulou fora da política e foi parar bem na cultura, né? Já dizia Itamar Exato. Assunção na década de 90, um dos maiores gênios. É, Preta, obrigado. Desculpa te interromper, eu ia justamente pedir a sua opinião, porque como artista, a sua opinião é muito importante e os artistas têm esse papel, né? Não só uma liberdade de expressão como todos nós, mas de fomentar o debate e realmente é onde a gente é confrontado com novas ideias e, enfim, né, a gente olha para a nossa história, tantos artistas que a gente admira. Gente, eu vou passar para um ponto mais propositivo da nossa conversa agora, uma etapa, vamos pensar soluções juntos. Eu sei que é difícil e eu vejo a carga emocional que tem de todo mundo, inclusive minha aqui, porque a gente a gente sofre muito, principalmente vocês, com esses ataques, e com toda essa opressão que realmente vem de diversas formas, diversos lados. E agora eu queria que a gente pensasse um pouco quais são os caminhos que a gente tem para melhorar a internet agora, tá? A ideia é ser um debate aberto. A gente mencionou alguns que eu vou relembrar aqui. A educação é um extremamente importante, que é de longo prazo. O Beto mencionou também alguns avanços muito importantes que a gente teve, que não são frutos da atualidade política, né, mas como o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria ouvir da visão de vocês, na perspectiva de vocês, pode ser pequeno, pode ser grande, assim, primeira coisa que vem à mente quando vocês pensam, falam, puxa, no meu campo o que melhoraria muito seria fazer A ou B,
eu já vou tomar uma iniciativa aqui até para vocês pensarem um pouco. No meu campo, eu acho que o que melhoraria muito seria ter um regime para o uso de redes sociais por quem ocupa cargo público, né? A gente tem que ter, pô, você está no poder público, você tá, né, você tem essa responsabilidade, vale para sua propriedade, vale para sua rede social também. Eu estou jogando isso em aberto, queria ver se alguém já tem uma ideia, senão eu puxo alguns temas aqui. Não, eu acho que sim. A legislação contemplar o poder público dentro do ambiente digital é fundamental. Tem várias especificidades necessárias para isso, né? Inclusive, até, por exemplo, é um absurdo o presidente da República poder bloquear um ser humano dentro do Twitter, por exemplo, se ele utiliza aquilo como plataforma de notícia. Acho que todos Sim. podemos concordar com isso, uma vez que, se eu sou o presidente da República e utilizo o meu veículo Twitter como um veículo oficial de informação do país, porque eu sou, né, eu sou presidente, eu estou me comunicando, estou falando não em nome do, mas como um representante do país. Se eu bloqueio um cidadão brasileiro, eu estou literalmente dizendo que essa pessoa está banida de ter acesso à informação acerca do país. Isso tinha que ser sumariamente proibido. A menos que, sei lá, crie-se outra forma. Por exemplo, o presidente não pode ser a fonte oficial da notícia, ele tem que ter um perfil da presidência da República, e esse perfil oficial da presidência da República não possa bloquear ninguém, etc. Tem soluções. De todo modo, o grande debate, né, que se travou dentro de todos esses meses, já tem mais de um ano, né, de debate sobre a PL das fake news e tudo mais, que eu e Caio participamos, o Beto participou, e quantas reuniões e tudo mais. Depois de um tempo eu acabei não conseguindo mais participar, minha cabeça já estava fritando já. A quantidade de senadores e deputados que eu sentei para conversar desde lá atrás, quando o projeto começou no Senado, a gente lidou com cada coisa, gente, com cada coisa. Você lembra, Caio, o projeto inicial queria registrar todas as mensagens, associar todas as contas de todos os brasileiros ao número de telefone, poder rastrear todas as mensagens já enviadas para poder fazer a leitura retroativa das mensagens, achando que ia chegar na origem das fake news. Ia se criar um verdadeiro pandemônio de censura e controle dentro do Brasil. Fizemos inúmeras reuniões para tentar impedir isso, é óbvio que não somente nós. E isso, graças a Deus, saiu do projeto, não está nem em pauta mais. Mas hoje, eu queria até saber, Caio, de você, porque já tem alguns meses que o projeto vem sofrendo algumas alterações, o que é visto hoje como ponto central de controle e solução no projeto da PL das fake news? O que hoje é tratado dentro do PL que vai mudar, de fato, o relacionamento das pessoas na internet, se ele for aprovado como está agora? Legal, gente. Então eu vou responder rapidinho e já devolvo com mais pergunta para a gente continuar com o nosso debate. Mas para situar a nossa audiência aqui, eu diria que o projeto tem avanços e retrocessos do jeito que ele está hoje. Entre os avanços, tem transparência e uma regra para moderação de conteúdos na plataforma. Moderação de conteúdos, que é remoção, né? Ela vem, em muitos casos, de forma muito bem-vinda. Por exemplo, uma pornografia infantil é coisa que a gente quer ver removido, a gente não quer na internet. Tem discurso de ódio, discurso racista, homofóbico, né, violações graves da lei, a gente quer ver isso removido. E, nesse sentido, a gente quer legitimar as plataformas para fazerem isso. O que a gente não quer é tornar a moderação algo excessivo, algo que vai impedir, por exemplo, que artistas se manifestem e por aí vai, ou outras pessoas quaisquer se manifestem. Então, eu diria que a transparência nas plataformas, para a gente, sociedade civil, ter como, para as plataformas terem que prestar contas para nós, e a gente tem instrumentos, né, para controlar essa moderação de conteúdo e promover uma internet mais saudável, isso nos interessa muito. E eu acho que isso toca, inclusive, o nosso ponto de debate aqui, né? Como transformar a internet mais saudável? Eu diria que não é só o que está na lei, a gente precisa também de uma moderação proativa, vendo, né, por exemplo, o exemplo que eu dei de pornografia infantil, isso é um filtro automático. Estado Islâmico é um filtro automático. E isso é bem-vindo, né? Então a gente precisa pensar essas formas de moderação. O que eu acho perigosíssimo é, por exemplo, essa tentativa de criar uma imunidade parlamentar.
A internet não é para ser um espaço de castas, onde um grupo tem privilégios de liberdade de expressão e outros não. A imunidade parlamentar tem uma função dentro do Congresso, e ela é muito importante. Mas ela nunca significou que os parlamentares tinham, na vida como um todo, um benefício de fala maior. Então, nesse sentido, eu acho que o PL das fake news tem avanços, também algo sobre ocupantes de cargo público que eu diria que seria muito bom que a gente trouxesse, que o Brasil está muito atrás de outros países, o próprio OCDE tem diretrizes, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Índia, todos esses países regulam como os ocupantes de cargo público usam as redes sociais e a gente não tem nada. E aí fica o que o Felipe mencionou, né? O cara assume uma cadeira, né? E começa a usar do jeito que quiser. Você não sabe se é o presidente, se é, né, o fulano no churrasco de casa, enfim. Para não me prolongar muito nesse assunto e ouvir um pouco mais da Preta e do Beto, eu convido vocês a consultarem o site do Vero, as páginas do Vero, que a gente fala muito disso e a gente adota uma posição muito firme, e o Felipe tem ajudado muito nessas discussões também. PL de fake news, a gente dedicou muita atenção ao artigo, então, por favor, busquem a gente nas redes sociais e no site. E aproveitando a presença, mudando um pouquinho, mas aproveitando a presença do Beto e da Preta, tem uma coisa que vai pegar, eu acho que os dois aqui, porque o Beto falou de políticas públicas e a Preta falou muito de exclusão. E eu queria entender um pouco, talvez, como que a gente começa a pensar a ponta desse iceberg, que é a exclusão, mas na internet, né? Porque a internet é vendida como espaço para todo mundo, altamente exclusivo. Me surpreendeu muito na pandemia que a nossa prioridade não foi conectar todo mundo, né? Foi a última coisa. Quando era óbvio que na pandemia o que poderia... Era uma chance que a gente tinha, né? Por mais que fosse uma tormenta que a gente estivesse passando, era uma chance de falar assim, ó, a gente tem um motivo para passar cabo, Wi-Fi, entregar tablet na mão de todo mundo, que a gente vai salvar vidas, vai aumentar a escolaridade, enfim. Devolvendo agora de verdade a palavra, eu queria ouvir de vocês, o que vocês veem no sentido de políticas públicas, esse eixo de marginalização social, de gênero, racial, enfim, tantas dimensões que a gente pode trabalhar. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu acho que eu devo complementar algumas falas. Eu acho que a gente tem que adotar umas medidas mais rigorosas, né, na questão dos aplicativos. Assim, não sei se vocês lembram da época que o Facebook queria passar nossos dados para as empresas, para empresas de telefone, empresas de cartões, sem a nossa autorização, né, sem a autorização da pessoa que está ali por trás, né, do ser humano que está ali por trás. Então, acho que a gente tem que os parlamentares, quem faz essas leis, as leis realmente têm que ser mais rigorosas e principalmente punir e serem mais severas com quem vende esses aplicativos. Porque ali, atrás de cada um daqueles e-mails, existe uma pessoa, existe um ser humano ali por trás. Acho também que a gente tem que começar a orientar a sociedade civil quanto à questão da rede social, quanto à questão da internet, tanto quanto orientar dos perigos que elas sofrem com a questão da fake news ou de tudo que atira de direitos constitucionais, quanto também para orientar juridicamente que qualquer crime cibernético dá prisão. Que não é porque a pessoa está por trás de um computador que ela vai poder cometer crimes e nada vai acontecer. Que as pessoas têm que ser responsabilizadas, assim como elas são as grandes responsáveis por enviar as mensagens, ou por caluniar alguma pessoa, ou por inventar algum fato em relação a outra vida, ela também é responsável pelo que aquilo vai acarretar e quais são as consequências. Então, acho que a sociedade civil ela precisa ser alertada sobre realmente o que é a internet e seus perigos. Porque a internet que nos mostram é a internet do Instagram, onde tudo é perfeito, onde os mundos são maravilhosos, onde as pessoas não passam fome. E existe um mundo por trás de tudo isso aí. Atrás da internet existem pessoas que estão passando fome. Existem pessoas que estão pegando comida no lixo. Atrás de uma internet, atrás de uma notícia falsa, existem pessoas que não tomou uma vacina, que não tomou um remédio para se precaver de uma Covid-19, suas famílias estão sendo destruídas. Atrás de uma falsa denúncia de uma internet, pessoas estão indo para trás das prisões. Então, isso acarreta em mexer com muitas vidas. A pessoa que está fazendo isso estão cometendo crimes. A gente precisa realmente
orientar a nossa sociedade civil para que também elas sejam orientadas a não serem ludibriadas e para que elas saibam dos seus direitos constitucionais. A internet é uma ferramenta muito poderosa e que a gente pode orientar também essa sociedade, né? Acho que a gente tem que focar mais na sociedade civil como um todo, principalmente nas pessoas que não têm esses direitos, não têm o direito à internet. Tem lugares que a gente sabe que não tem luz. Imagina ter internet. Então, a gente Preta, precisa realmente pensar também nessa parte de conectar o Brasil. Tem lugares que a internet ela salva, e tem lugares que a internet não chega e que poderia salvar também. Acho que se preocupar mais com a sociedade civil, com essas empresas, essas grandes empresas, né? O Mark Zuckerberg aí também tem que ser responsável por grande parte dessas fake news que são implantadas nas redes sociais e na internet também. Eu acho que não somente esses alertas de quando chegam essas questões de pedofilia, de racismo, mas que a responsabilidade e as leis, elas têm que valer para todas as pessoas, para todos os corpos. acho que o que a Preta falou é tão importante, porque uma das únicas armas que eu tive para conseguir combater o que estavam fazendo contra mim, a perseguição, o ódio, os ataques e as fake news, principalmente, foi o judiciário. E eu acho que às vezes a gente pega uma preguiça do judiciário, principalmente quem nunca passou pela experiência, acha que é um monstro de 7 cabeças, né? Então, se eu entrar na justiça, meu Deus, eu só saio dela daqui a 30 anos. Gente, não é assim. A gente tem que saber se defender também. Porque se eu não tivesse montado uma equipe jurídica, e eu sei que não é para todo mundo, infelizmente, mas há justiça gratuita, há formas, há métodos, e aí o Beto pode falar mais sobre, pode até recomendar site, pode recomendar alguma coisa. Mas se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não teria conseguido as condenações que eu consegui. A Antônia Fontinelli já foi condenada criminalmente, ela já deve hoje uma quantia para o Estado, não é nem para mim, de quase 300 mil reais em multas que ela vai ter que pagar por crimes cometidos contra mim e contra meu irmão. E ela teve sentença de prisão decretada, que obviamente é convertida por ser menos de 2 anos, né? Qualquer pena inferior a 2 anos no Brasil é convertida, mas vai ter que prestar serviços comunitários para poder pagar por aquilo que fez. As associações que ela fez, minhas e do meu irmão, com coisas atrozes, horríveis, associações nojentas, usando o meu nome, que ela está e vai ter que pagar por aquilo que ela fez. Então, não só ela, como Carlos Jordi, que é um deputado federal, se eu não me engano, deputado estadual, federal, enfim, bolsonarista, que fez inúmeras postagens também, que fez uma terrível, me associando, vocês terem uma ideia, né, do nível de maldade dessas pessoas. Ele fez um tweet me associando com um atentado terrorista da escola de Suzano, onde 2 jovens entraram e mataram outras crianças dentro da escola. Ele fez um link de mim com isso, tentando me associar com isso. Foi condenado também. Nando Moura, que me perseguiu e falou atrocidades durante muito tempo, foi condenado também. E assim vai. Então, é importante a gente saber também que a máquina do pública existe e que há justiça nela. Porque do outro lado também tentaram fazer o mesmo comigo. E o velho da Havan já tomou 4. 4 derrotas já, que ele entrou contra mim e não ganhou uma. Eu queria deixar aqui até um beijo bem grande no coração do Luciano Hang, que uma hora você ganha uma, querido. Você tá batendo tanto que alguma hora passa alguma coisinha assim, um detalhezinho, tá? Mas até lá já vai estar uns 10-1, não vai dar nem para comemorar, né, Luciano? Então já tá 4-0 para mim. Então a gente tem como, sim, confiar na justiça. Então é importante a gente passar essa mensagem. A mensagem da Preta foi sensacional nesse sentido para quem está assistindo. Alguém cometeu um crime contra você na internet, não fique calado. Vá atrás daquilo que é seu direito. Você tem a justiça criminal, você tem a justiça civil. E, Beto, o que a pessoa faz, Beto? Se a pessoa ela não tem dinheiro, ela precisa de ajuda porque alguém cometeu um crime contra ela. Onde ela vai? O que ela faz? Então vamos lá. Já te respondo essa de cara. Nós temos hoje um sistema, felizmente nós temos esse sistema no país de defensorias públicas, praticamente em todos os estados brasileiros. Há maiores ou menores defensorias públicas voltadas a pessoas vulneráveis, que precisam e, obviamente, têm dificuldade de arcar com a advocacia privada. E acho que esse é o locus, o lugar de pessoas que têm essa vulnerabilidade social, em primeiro lugar.
Em segundo, há inúmeros projetos, dentre eles, Cala a Boca Já Morreu, Rede Liberdade e outros inúmeros projetos da sociedade civil que têm feito, neste momento, sobretudo nesse momento de crescimento de autoritarismo, ações relevantes de resistência. E aí eu entro num ponto aqui, pegando carona na provocação do Caio, mas já na fala de vocês dois, Felipe e Preta. Como um ambiente na internet, ou como buscar um ambiente mais saudável na internet? Eu acho que, em primeiro lugar, volto ali aquelas 3 dimensões para começar com a política, pegando o exemplo do que o Caio sofreu e do que a Preta sofreu. Ambos sofreram esses ataques. E não vamos esquecer de lugares diferentes, de lugares de privilégios e vulnerabilidades profundamente diferentes. E essa é essa estratégia deles. O medo é o caminho da estratégia de autoritários e totalitários. Esse é o principal recurso de pessoas autoritárias, incutir medo. Porque a paralisia dos que estão na linha de frente, como Preta, como Felipe, de lugares distintos, mas estão na linha de frente, o ataque, no caso da Preta, prisão, no caso do Felipe, a ameaça de prisão. Isso faz com que o exemplo se propague de forma multiplicada, incutindo medo nos outros e nas outras pessoas todas. E esse é o recurso dos totalitários. E acho que a gente tem que devolver em resistência. Acho que não temos que devolver na mesma moeda. Nem em ódio, nem em ataque, nem em violência, nem em tampouco recursos semelhantes. Mas em resiliência. Como vocês tiveram, como outras tantas pessoas têm. E um dos lugares de resistência é o judiciário. Olha, um judiciário que tem seu histórico de privilégios, um judiciário que tem um histórico de pouco acesso às pessoas que mais precisam, tem falhas, indiscutivelmente. Muitas pessoas têm uma posição muito conservadora, dado que a entrada ao Poder Judiciário é uma entrada garantida ou mais vantajosa, a possibilidade de entrar para quem já está na ponta da cadeia, mas ainda assim é uma arena de resistência. E ela deve ser usada, seja provocando a Defensoria Pública, seja provocando muitas vezes o Ministério Público, seja provocando advogados e advogadas privadas que estão na frente dessa luta. Não deixe barato, óbvio que não. É uma arena de resistência política também. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e aí para fechar aqui, ainda falo sobre regulação. O Preta provocou um ponto bastante relevante, que é: nós estamos discutindo a internet, seu conteúdo, em um país em que acesso a serviços ainda é incipiente. Mesmo o recurso de acesso à internet, por mais disseminado que tenha em frágeis contas pré-pagas ou internets fracas, mas ainda assim é muito desigual, muito assimétrico. Eu acho que nós temos sim que colocar isso à mesa. Preta tem toda a razão. Temos que falar, sim, em primeiro lugar, sobre acesso. Porque acesso ao instrumento da internet é acesso à informação, é acesso a outros tantos instrumentos de garantias de direitos. E a partir daí, passar a discutir conteúdo, como nós estamos falando, liberdade de expressão, como nós estamos falando, discursos de ódio e inverdades, desinformação, fake news, como nós estamos falando, e outras coisas bastante sofisticadas e bastante relevantes, como proteção dos dados individuais ou utilização desses dados para a formação de algoritmos, para entender como é que esses algoritmos vão ditar comportamentos empresariais, comportamentos de políticas públicas, que, se não observados e não estudados, tenderão a só aprofundar as desigualdades existentes. Porque eles reproduzirão o que é a nossa sociedade. Portanto, regulação, como Felipe, apesar de ser árido o tema,
como vocês dois provocaram, é fundamental. E o Instituto Vero é um ambiente muito propício para esse debate. Eu hoje sou a favor do fim do algoritmo, tá? Só queria levantar essa bola aqui. Nesse exato momento do debate, Boa, Felipe. nesse exato momento da humanidade, do que estamos vendo e vivendo hoje, se era a polêmica que a galera queria para poder ter corte para postar depois nas outras redes, eu, por mim, sou a favor da proibição do algoritmo de timeline hoje. Para mim, a situação está totalmente fora de controle. O algoritmo é a coisa mais venenosa já criada na história da humanidade. É o maior veneno que a gente já teve na humanidade. Maior potencializador de raiva, maior potencializador de guerra, maior potencializador de radicalismo. E não tem nada de positivo para a sociedade. É só para lucrar o Facebook, o Google e o Twitter. Ponto final. E o TikTok. Então, eu, Felipe Neto, Rodrigues Vieira, afirmo hoje, minha defesa, por mim, algoritmo, hoje seria proibido. Construam as timelines baseadas só no que a pessoa segue. A pessoa seguiu, vai aparecer. Ponto final. Não recomende nada. Eu não acho que Facebook tem que recomendar o que eu tenho que seguir, Instagram tem que recomendar o que eu tenho que seguir, TikTok tem que recomendar nada. Deixa a pessoa ir atrás do conteúdo. Isso já resolveria muita coisa. Só que tiraria bilhões de dólares do bolso dessas empresas. Já temos tema para o round 2 aqui. Já estou pro próximo. Cara, eu queria ainda falar assim, provocar também a reflexão, aí, muito sinceramente, sobre o melhor ambiente na internet, sobre qual é a responsabilidade de cada um e cada um de nós. Como pessoas, como cidadãs e cidadãos, indivíduos. É um lugar, obviamente, de propagação de ódio. O Felipe tomou, se eu não me engano, né, Felipe, você tomou uma decisão em determinada rede, você fechou e não... Tranquei meu Twitter, sim. Você trancou e tudo mais, ou seja... E acho que essas reflexões são reflexões que a gente precisa fazer em determinados momentos. O que a gente quer também, o que a gente aceita e o que a gente devolve, como indivíduos mesmo nessas redes. Assim, o que a gente quer com esses ambientes? Porque, em primeiro lugar, assim, você quer estar em um ambiente em que o debate é tóxico, que o ódio é disseminado, que a acusação, a violência verbal, a misoginia, o racismo, a intolerância são propagações diuturnas, corriqueiras, qualquer coisa. Assim, essa é uma reflexão que precisa ter também. Ele tomou uma decisão corajosa e tem um impacto profissional, um impacto pessoal na vida dele, não tenho dúvida. Preta utiliza suas redes de uma maneira completamente diferente, promove ali cultura, promove amor. Eu acho que isso também diz respeito a nós. Onde queremos estar, o que a gente aceita e, sinceramente, como a gente escuta as pessoas e o que a gente devolve para essas pessoas. Acho, sinceramente, que é uma reflexão que precisamos fazer também. Eu acho que a simplicidade da coisa, porque parece autoritário, né? Você vai proibir o algoritmo. Sou autoritário. Ao mesmo tempo, é libertador. Porque o autoritarismo, nesse caso aqui, que estaria na decisão de você determinar como uma empresa privada tem que se comportar, na verdade, você está tirando a maneira mais perniciosa, a maneira mais... como eu posso usar a palavra certa? Mais perigosa mesmo, que uma empresa privada hoje tem de manipular a informação através de robôs de inteligência artificial e manipular toda uma população. Quando você lê o livro do Jaron Lanier, né, que é um dos caras que estava lá atrás quando isso tudo estava sendo criado, né, lá quando ainda era MySpace e tudo mais, o Jaron Lanier foi um dos grandes idealizadores disso tudo, trabalhou na inteligência artificial de muita coisa e hoje em dia ele roda o mundo inteiro palestrando e falando sobre o seu principal livro, que é 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais agora. Então, quando você lê o livro, você fala assim, eu não vou deletar minhas redes sociais. Mas você lê o livro, você entende o que ele quer dizer. O tempo todo o livro diz o seguinte, que todos nós deletemos as redes sociais enquanto essa corja de desgraçado não tirar o algoritmo. Isso é o que ele quer dizer. Que devolva ao povo o poder de decidir o que quer assistir.
Porque eu não sei se vocês sabem, todos vocês que estão assistindo aqui agora, vocês não decidem o que vocês vão assistir, tá? Vocês só decidem que vocês vão começar a assistir, quando muito. Então, às vezes, você pode chegar e falar assim, vou ver o vídeo novo do Felipe Neto. Essa é a única decisão que você vai fazer. Todas as seguintes vão ser tomadas por você. É a inteligência artificial que vai decidir, baseado no seu consumo, nos seus hábitos, no seu clique, na forma como o seu olho percorre a tela. Ela vai decidir para onde você vai. Então, ela vai tentar fazer de tudo para você não sair, sob nenhuma hipótese, do aplicativo ou do site que você está. Você está sendo manipulado, controlado, exibido, estão exibindo coisas para você, única e exclusivamente para te manter dentro do site. E se para isso eles tiverem que te mostrar vídeos que te deixem bitolado, maníaco depressivo, ansioso ou qualquer outra coisa, eles não ligam a mínima. Porque é um robô que está fazendo isso. É um algoritmo, é uma conta matemática. Então, o algoritmo, na minha visão, deveria ser proibido, terminantemente proibido. O algoritmo de timeline acabou. As pessoas que procurem aquilo que elas querem assistir. Essa é a minha visão por hora de estancar sangria. E depois pode ser debatido o assunto, pode ser retomado, pode ser colocado de volta na mesa, como seria feito um algoritmo de fato inteligente. Pode trazer o Jaron Lanier para debater o assunto, que seria uma pessoa fantástica para se perguntar, dá para ter um algoritmo saudável para a humanidade? Talvez não exista. Tá? Talvez a solução seja banir para sempre. A gente vai lembrar do algoritmo como uma droga extremamente prejudicial que movimentou guerras e matou milhões de pessoas. Então, para mim, se você perguntar solução, não tem solução, mas eu começaria por aí. Pessoal, bom... Eu queria só completar dando um exemplo aqui, um exemplo muito simples para que as pessoas entendam do que o Felipe está falando. Quando você está com o celular na mão que você fala, quero comprar uma geladeira, e do nada aparece uma propaganda de geladeira nas suas redes sociais ou no intervalo de um vídeo que você está assistindo. Então é isso, você realmente está sendo manipulado pelas lojas, você está sendo manipulado pelos algoritmos, você está sendo manipulado pelo robô do consumo, pelo robô que diz que você tem que seguir aquilo ali. E não é porque está na moda, não. É porque ele sabe do seu gosto e através dessa contagem ele influencia você ao consumo também. E só um parêntese, só para finalizar, eu tô falando isso, não é em causa própria não, tá? Porque pelo menos 85% de toda a minha audiência vem de algoritmo, tá bom, gente? Então é só para deixar claro que se isso acontecer amanhã, eu tô ferrado. Mas eu vou dar um jeito, eu me viro, não tem problema, não se preocupa comigo, eu dou meu jeito. Mas que tem que acabar, para mim tem que acabar. E esse ponto tem tudo a ver com a nossa discussão sobre liberdade de expressão, porque no final o que é gerenciado pela plataforma é a nossa atenção, né? A nossa atenção, o que determina o alcance do que a gente vai falar, quem vai receber, né? Porque tem as duas pontas, você falar e alguém receber aquele conteúdo. Quem está gerenciando tudo isso é o algoritmo. Então, realmente muito pertinente esse ponto. E, inclusive, Felipe, não sei se recebeu insider information, mas são pontos que a gente vai abordar no futuro próximo no Vero, explicar o que é algoritmo, né, como que isso influencia o que a gente vê. É um tema fundamental e é muito bom ver que está todo mundo tão engajado, porque existe algoritmo extremamente racista, problemas seríssimos de racismo, de discriminação por onde as pessoas moram, por gênero, assim, a gente pode dar uma lista enorme, vai ficar para o round 2, né? Porque senão a gente vai começar uma nova conversa aqui. Eu vou trazer agora para os afinais aqui, porque a gente até passou do tempo. A gente teve uma conversa muito dura, né? Assim, a gente se engajou muito, porque a nossa realidade vem sendo muito severa ultimamente, mas mesmo nesse tom que é importante que seja combativo e de resistência, a gente levantou muitos caminhos para a gente construir uma internet mais segura. E eu vou mencionar alguns aqui que eu anotei. A criação de regulação, levantamos pontos, né? Poder público, moderação, né? O papel de cada ocupante. Falamos do papel do judiciário, que mesmo sendo, né, uma aristocracia quase que a gente herdou, né, com muitos privilégios, também teve um papel muito importante em defender direitos.
da Defensoria e de outras organizações, como a própria Rede Liberdade e o Cala a Boca Já Morreu, que engajaram nesse projeto. E um ponto que eu extraí da fala de todo mundo é a importância do engajamento, né, da política como um meio de transformação. E, aliás, todos vocês, eu agradeço pessoalmente, também em nome de tantas outras pessoas. Eu sei que vocês vêm sofrendo muito, tomando muita porrada, mas porque vocês estão justamente engajando e empurrando para uma melhoria. Então, o que a gente precisa é de mais gente seguindo ou defendendo as próprias visões, né? Porque o desengajamento é muito perigoso. Enfim, esse foi. A diversidade é um outro ponto extremamente importante que a gente abordou aqui, que eu anotei também. Como a gente não tem pensado até agora a internet, que a gente pensou como um sinônimo de liberdade de expressão, mas não é, porque ela é exclusiva. Então, se a gente quer transformar a internet em liberdade de expressão, a gente precisa torná-la mais inclusiva. Então, mesmo que a gente tenha levantado muitos desafios e muitos pontos de dor, a gente também construiu muito nesse diálogo. E por isso, eu parabenizo e agradeço Beto, Preta, Felipe. Eu vou passar para vocês para considerações finais. Eu só queria aproveitar esse minutinho aqui, esse segundinho de merchan, para dizer, para convidar todo mundo a entrar no site do Cala a Boca Já Morreu, calabocajamorreu.com.br, que tem a nossa cartilha que aborda essas questões de liberdade de expressão, onde buscar ajuda. Eu queria agradecer a equipe do Vero que viabilizou tudo isso. Agradecer todos vocês que tomaram tanto tempo do dia de vocês. Felipe, que veio doente, 5 horas na frente, se disponibilizou. Preta, que está aqui com a gente também, já passou da hora do expediente, 2 horas para a gente ficar batendo papo, com 1000 problemas para resolver, eu sei. Beto já fugiu, pelo visto, né? Porque ele saiu. Coitado, caiu de novo. Eu tô brincando, eu tô brincando. Enfim, eu queria agradecer muito e passar para considerações finais. E, aliás, obrigado pela dica do algoritmo. Acho que é perigo de vocês serem convidados para mais uma mesa em breve. E desculpa, antes de passar de verdade a palavra, avisar para o pessoal que amanhã vai ter mais uma mesa do Cala a Boca Já Morreu com a Nilce Moreto, o Humberto e a Flávia Oliveira. Então, para o pessoal ficar atento, que já já a gente solta também às 18 horas, também a gente solta isso nas redes sociais. Obrigado, pessoal. Agora eu passo para as considerações do Felipe, da Preta e do Beto, se ele voltar. Preta, por favor. Eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite aí, muito importante estar aqui com vocês, todos vocês. Felipe, estimo suas melhoras. Eu sei que esse país, essa política deixa a gente doido mesmo, mas é só para dizer que a gente se tem, que nossa união que vai conseguir mudar tudo isso daí que está aí e derrubar o autoritarismo, que a democracia desse país tem que existir, né? Queria agradecer ao Instituto Vero, ao Instituto Libertas, ao Beto também. Queria agradecer você, Felipe. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, mas eu queria dar um recado para os jovens. Às vezes vocês estarem aqui na internet falando besteira, vão tirar o título de eleitor de vocês, que quem vai salvar o país é vocês. Para de brincar de fazer política, porque enquanto isso tem gente morrendo de fome, enquanto isso tem gente sem casa, enquanto isso tem gente sendo agredida, enquanto isso tem mulheres sendo espancadas pelo patriarcado aqui nesse país. Para de brincar de fazer política, porque a gente está falando de vidas. Para de brincar de fazer política, porque milhares de pessoas morreram sem a vacina pela irresponsabilidade e principalmente pela irresponsabilidade de quem não votou, de quem votou errado. Porque quem está agora correndo para arrumar toda essa bagunça que fizeram somos nós. Lembrar dos povos indígenas que estão aí, são os donos dessas terras, mas não têm direito às terras. Nesse momento estão lá em Brasília para tentarem serem ouvidos. Não dá para ficar brincando nesse momento de fazer política, não dá para ficar brincando nesse momento de tirar ou não o título de eleitor, enquanto a gente está falando de vidas, enquanto a gente está falando de um país em que a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado. E quando a gente fala de direitos constitucionais, de liberdade de expressão, ele não se restringe somente a gente que está aqui na frente. Ele não se limita a gente, diz direito a você também. Todos nós, cidadãos brasileiros, somos e temos direitos constitucionais garantidos. E um direito à liberdade, à justiça, à veracidade contra a fake news também é direito constitucional. Então a gente precisa se atentar e parar de brincar. Acho que brincar tem que ser no carnaval. Eu já vimos que está sem carnaval justamente pela irresponsabilidade. Tire o título, jovens. Vão votar porque o país
está nas mãos de vocês, depende de todos vocês. Felipe, fica por fim aí, Felipe. Você fecha? Beleza, pode ser falar, Betão. Tá bom. Vou lá, então, pegando aqui carona na minha querida Preta. Antes de mais nada, obrigado, Caio, toda a equipe do Vero pelo convite. Felipe, de novo, prazer te reencontrar. Seguimos nos projetos aí de resistência. Conte conosco. Tem uma rede imensa de advogadas e advogados que entendem a importância desse momento e vão estar nessas frentes de luta. Preta, minha querida, você é uma inspiração em cada encontro. Tem a live que a gente fez no Prosa Mineira, tem um final lindo em que a Preta canta, que assim, difícil até conter a emoção naquele momento. A Preta é uma mulher muito forte e uma lutadora, uma transformadora, seja na atuação direta no movimento de moradia em São Paulo, junto com a mãe e muitas outras pessoas, seja na inspiração na arte, como música que é. Sempre bom te ver. Eu quero te completar, porque você não estava aqui, Beto, me perdoe. Para quem não sabe, gente, o doutor Beto, ele é um dos meus advogados no processo que eu respondo, né? Então, ele foi uma das pessoas que me tirou da prisão injusta que eu sofri. Eu sou muito grata a ele. Mas não só por isso, por ele ter feito isso, mas por honrar a toga, né? Doutor Beto, ele vem fazendo um trabalho muito importante com outros jovens também e com outras pessoas que estão à frente do seu tempo, lutando por justiça no Brasil. Então, muito obrigada também, Beto, por não desistir e por iniciar mais uma frente aí em prol da justiça desse país. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Mas são pessoas como vocês que inspiram e puxam. Estaremos juntos nessa luta. Além de agradecer, minha fala final é mesmo, acho que para pontuar que a gente precisa, sim, trazer esse debate de redes sociais, internet e provocar isso, Caio, como você tem feito, toda a equipe do Vero, com Felipe Preta e aqui eu neste momento, mas com outras pessoas que virão para esse debate e outros tantos. Acho, muito sinceramente, que a diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de formação nesses debates também é muito importante. Estamos aqui, muitos espectadores acostumados a ver a formatação única de debates. E aí não compreendem também o valor dessa multiplicidade. Não só e necessariamente gênero, de raça, de orientações, de opções sexuais, mas também de formação. Então, assim, dizer o que pensa, refletindo da forma que estamos fazendo, com formações e de pontos diferentes, também é importante. Porque ao não formatarmos debates, permitimos que pessoas como o público que está aqui presente compreendam de forma melhor o que está sendo provocado. Isso aqui, um debate como esse não se inicia e não se encerra nele. Ele é uma provocação, uma reflexão. E é dele que nós estamos fazendo. E é por esse futuro aqui que a gente faz tudo isso. Então, queria agradecer mais uma vez, falar muito claramente que debater liberdade de expressão é um dos pontos fundamentais hoje no debate nacional. Indiscutivelmente, nós temos que fazer a defesa inequívoca desse direito constitucional e sabendo, e não tendo vergonha de dizer para quem e onde for necessário, que não é um direito absoluto, que tem limites, sim, limites que encontram no outro a sua principal barreira, na vida, na integridade física, na honra de outros e na estrutura democrática de um país, os seus limites. É por isso que a gente luta, né? Sem dúvida. E por fim dizer também... Perdão. E por fim dizer também que a nossa resistência vai ser sim em ambientes de incitação ao ódio.
não vamos cair no medo e no temor, que é isso que eles querem. E Preta, sem sombra de dúvida, um país profundamente desigual como nós, no qual aqui falou de uma posição indiscutivelmente privilegiada, precisa de todas e todos juntos, para que a gente tenha resistência ao que está hoje posto, que é para a gente e que para a gente possa vir a construir um futuro que efetivamente transforme a vida de quem está e do futuro que aqui virá. Muito obrigado. Beijo para todos. Me desculpem aqui, mas aqui em casa, liberdade total de presença. Se eu estou em casa dela comigo. Maravilhoso, maravilhoso. E, gente, eu não tenho nem muito o que adicionar depois dessas falas finais da Preta e do Beto, foram fantásticas. Essa imagem da filhinha dele pendurada no pescoço, para mim, é emblemática e, enfim, diz muito. E eu só posso realmente pedir que, para todos os jovens que estão me assistindo, eu quero ressaltar muito essa importância, tá? Não seja preguiçoso. Você já é preguiçoso com tanta coisa? Eu sei que você é preguiçoso. Tem preguiça de lavar a roupa, lavar a louça, arrumar a cama. Tu não arruma o diabo da cama, mano. É só levantar e arrumar a cama. E você tem preguiça. Mas você não vai ter preguiça de tirar o título que você não precisa levantar a bunda da cadeira, né? Tu não vai fazer isso. Literalmente, você não precisa levantar a bunda da cadeira para tirar seu título de eleitor. Então, lembrar a todos que, enfim, é um ano decisivo, é um ano fundamental, de fundamental importância, e que eu quero só terminar dizendo só mais um detalhe. Quando a gente fala de combater bolsonarismo, nós não estamos falando de debate político, nós estamos falando de debate humanitário. É da nossa sobrevivência, é da nossa humanidade, é dos nossos preceitos básicos. Ser anti-Bolsonaro é ser a favor do ser humano. Então, não entra nessa de que eu não entro nesses assuntos, isso é chato. Não entra nessa, tá? Então, vamos tirar o genocida de lá, porque isso é um genocida e vai ser lembrado na história como um genocida. E todas essas pessoas que hoje se dizem orgulhosas de gostar dele, chama de mito, todos vão abandoná-lo. Todos. Ele vai ficar sozinho, porque ninguém fica aliado a genocida para sempre. Quando a história determinar, todo mundo vai pular do barco, vai falar que era mentira. Imagina, votei no Amoedo. Então, essa galera que vai jogar ódio agora, ela vai sumir. Eu garanto para vocês. Vai sumir. Vamos seguir em frente, vamos fazer essa caravana passar e vamos vencer. Tá bom? É isso. Muito obrigado por todos que estão aqui até agora. Muito obrigado. Estou aqui na França, já são 10 para 1 da manhã. Vou descansar, que amanhã eu tenho o dia inteiro de coisa para fazer aqui. E acabei de sair de um Zika vírus horrível. E muito obrigado, gente. Obrigado por ouvirem, obrigado por falarem e me ensinarem tanto também. Obrigado, Preta, obrigado, Beto, obrigado, Caio. Tamo junto e vamos embora. Instituto Vero, galera. Conheçam o Instituto Vero. Conheçam a Frente Cala a Boca Já Morreu. É muito importante. Bota no Google, Instituto Vero e Cala a Boca Já Morreu. Vocês vão conhecer os sites, vão conhecer tudo que a gente vem fazendo. Dois trabalhos tão lindos que eu me orgulho tanto de ter participado e participar ainda. Então, beijo grande para todo mundo, gente. Valeu. Pessoal, Tchau, gente. sem palavras. Obrigado, Preta. Obrigado, Felipe. Obrigada. Beijo Valeu, pra todos Caio. e todas. Preta, Beto, Tchau, Felipe, Bela. muito obrigado. Sem palavras, viu? Obrigado Valeu, demais. gente. Beijo. Valeu todo mundo que nos assistiu.